A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Maxwell Fajardo, eu sou professor da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Vila Perus, em São Paulo. E nós estamos disponibilizando durante todo esse período de quarentena, de isolamento social, o conteúdo das aulas da Escola Dominical de nossa igreja, da revista Lições Bíblicas da CPAD. E agora, primeira semana do mês de abril, nós estamos começando o segundo trimestre do ano de 2020. As nossas revistas, elas têm 13 lições, que totalizam aí três meses, um trimestre, e agora na primeira semana do mês de abril nós começamos o segundo trimestre. Estudaremos durante 13 semanas um novo assunto, e no caso o assunto que começa hoje nesta aula é dessa revista, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A Igreja Eleita, embora não apareça no título da lição, o assunto é a Carta de Paulo aos Efésios, cujo tema é a Igreja. Então estudaremos sobre a Igreja, a doutrina bíblica da Igreja, tendo como base a Carta de Paulo aos Efésios. Este é um daqueles trimestres em que nós nos debruçamos sobre o estudo de um livro da Bíblia. E a Carta de Paulo aos Efésios é uma carta que tem 6 capítulos. Nós vamos ter a oportunidade de passar por todos os versículos da Carta de Paulo aos Efésios, passar por todos os assuntos que são discutidos ali, e tenho certeza que vai ser um trimestre de muito aprendizado para nós, muito abençoador, com toda a certeza. Então eu quero convidar você a iniciarmos a partir de agora a nossa jornada de estudos com base no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, estudando a lição de número 1 da revista Lições Bíblicas, que nesse trimestre é comentada pelo pastor Douglas Batista, que é lá de Brasília, da Assembleia de Deus de Brasília, é o comentarista da lição desse trimestre. Como nós estamos nesse período de isolamento social, eu creio que um número bem menor de irmãos teve acesso à revista desse trimestre, né? Mas mesmo assim, gostaria de convidá-lo a estudar conosco hoje a lição de número 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então a primeira lição é uma lição introdutória à carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos entender um pouco qual é o objetivo da carta de Paulo aos Efésios, qual é o assunto que ele está tratando, o contexto em que a carta foi escrita, por que foi escrita a carta de Paulo aos Efésios, quando Paulo escreveu. Então nós vamos dar um panorama geral desta carta para depois podemos estudar todos os temas que aparecem nos 6 capítulos da carta de Paulo aos Efésios. E hoje, então, nós vamos dar esse panorama geral e estudar também um pouco da introdução da carta, da parte da saudação da carta, que são os primeiros versículos onde Paulo inicia a sua fala, né, o seu discurso aos Efésios. Eu gostaria então de convidar você a ler comigo o texto bíblico da lição de hoje, que são 2 textos, Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, e depois nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Então primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo.
e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Bem, como nós falamos, essa primeira lição tem o objetivo de fornecer para nós um contexto geral desta carta aos Efésios. E a leitura bíblica em classe selecionou então o início da carta, os 2 primeiros versículos, a saudação da carta, e também um trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que conta para nós como foi a fundação desta igreja na cidade de Éfeso. Então, vale a pena nós pensarmos um pouco nesse contexto em que os livros do Novo Testamento, especialmente as cartas, foram escritas. Você sabe que Jesus morreu e ressuscitou no ano 30. Então, só para a gente ter uma ideia aí de datas. Jesus morreu e ressuscitou no ano 30 da era cristã, e a carta de Paulo aos Efésios foi escrita muito provavelmente no ano 60 ou no ano 61. Então nós estamos falando aí de 30 anos depois de concluído aqui o ministério terreno de Jesus. Depois de 30 anos, que é justamente o período em que a igreja ela está se expandindo para outras regiões do império. A igreja ela começou em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes, né? O livro de Atos dos Apóstolos conta para nós como que foi essa expansão para além de Jerusalém. E principalmente por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi das principais figuras que representou essa expansão também para outras regiões do império mais distantes de Jerusalém. Lógico que em muitas cidades onde Paulo chegava já existiam pessoas que criam, como é o caso da própria cidade de Éfeso. Quando Paulo chega lá, já existia, conforme nós lemos aqui no livro de Atos, capítulo 19, já existia ali um grupo que cria. Então, a partir do dia de Pentecostes, essa igreja se espalhou. Mas o apóstolo Paulo foi um dos missionários, das pessoas que foram responsáveis, que foram levantadas por Deus para poder levar o evangelho para outras cidades, para outras regiões do Império Romano, né? E o livro de Atos dos Apóstolos conta essas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Entre essas cidades que Paulo passou, que Paulo visitou, estava a cidade de Éfeso. E ele visitou, ele esteve na cidade de Éfeso mais ou menos 5 anos antes de escrever a carta, ok? Então, se a carta foi escrita aí, entre o ano 60 e o ano 61, então Éfeso foi aí por volta do ano 55 da era cristã, né? Mais ou menos 25 anos depois do fim do ministério terreno de Cristo. Então Paulo chegou a essa cidade de Éfeso, e a cidade de Éfeso ela era uma cidade de muito destaque. Ela era a capital da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma das regiões do Império Romano, que nós conhecemos bem quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, que tem as 7 cartas, né, que foram escritas às 7 igrejas da Ásia. Inclusive a primeira das cartas é a carta à igreja de Éfeso, que é essa mesma igreja, né? Mas isso foi bem mais lá na frente, lá por volta do ano 90, então nós estamos aqui ainda entre o ano 50 e o ano 60. Né? A cidade de Éfeso ela era uma cidade muito importante ali na região da Ásia, porque ela era uma cidade que estava muito próxima à saída para o mar, né? Era uma cidade portuária. E as cidades portuárias ali eram cidades que tinham muito movimento, era por onde vinham as mercadorias que eram vendidas, né, que eram compradas. Então era uma cidade muito movimentada, era uma cidade que recebia muitas pessoas de outras regiões, né? E além disso, além dessa importância comercial, dessa importância política da cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso tinha também um outro atrativo que fazia com que ela fosse uma cidade muito movimentada. Ela tinha uma importância religiosa. Na cidade de Éfeso existia o grande templo de Ártemis, que também é conhecida como a deusa Diana. Existia um grande templo na cidade de Éfeso, que era o templo de Diana. Inclusive, se você ler o texto de Atos dos Apóstolos, e eu até
indico a você fazer a leitura do livro de Atos Apóstolos, do capítulo 18 até o capítulo 20, para conhecer a história, né, da fundação dessa igreja de Éfeso. E aproveite aí que nós temos mais tempo disponível esses dias, dá para fazer a leitura e conhecer aí um pouco mais da história da igreja de Éfeso. Então, lá na cidade de Éfeso tinha o templo da Diana dos Efésios. E diz que esse templo era uma das grandes maravilhas do mundo antigo, diz que era uma obra muito grandiosa, muito imponente, e aconteciam ali os cultos à deusa Diana, e por conta disso também a cidade era uma cidade muito movimentada, existia muitos turistas que visitavam aquela cidade. Logicamente, na época não tinha-se esse uso, né, desse termo turista como nós fazemos hoje, mas a cidade recebia o que hoje nós entendemos por turistas, pessoas que iam visitar a cidade por conta do templo grandioso que existia ali, e toda a economia da cidade girava também em torno daquilo que acontecia no templo, né? Então eram vendidas imagens da deusa Diana, artefatos ali para o culto da deusa Diana eram vendidos. Então toda a economia da cidade girava em torno do culto da deusa Diana. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que esse culto ele é descrito, porque o que aconteceu? O apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso. O livro de Atos dos Apóstolos conta para nós que na primeira passagem de Paulo pela cidade de Éfeso foi uma passagem mais rápida, e na segunda o apóstolo Paulo ficou um bom tempo, né, na cidade de Éfeso. Ficou aí por aproximadamente 2 anos na cidade de Éfeso, vivendo ali. E a ação de Paulo, primeiro, Paulo ele tinha uma estratégia quando ele chegava a determinada cidade. O apóstolo Paulo, ele, como judeu que era, ele ia na sinagoga da cidade e pregava, ou melhor, ele ia participar das reuniões da sinagoga, que acontecia aos sábados, e nas oportunidades que ele tinha, ele apresentava Jesus, ele pregava Jesus nas sinagogas. Essa era uma das estratégias missionárias que o apóstolo Paulo usava. Ele fez isso na cidade de Éfeso. No entanto, como ele ficou um maior tempo ali na cidade de Éfeso, e disse que as participações dele na sinagoga geraram vários debates, enfim, o apóstolo Paulo ele deixou de ir à sinagoga e ele passou a reunir as pessoas que o queriam ouvir na escola de um homem chamado Trajano. Isso está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo ficou todo esse tempo na cidade de Éfeso, ele ficou muito tempo lá, o que nos faz entender que ele tinha uma ligação muito próxima com a igreja de Éfeso quando ele escreve esta carta. E a presença do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso movimentou toda a cidade. E por quê? Porque muitas pessoas começaram a se converter por conta da pregação do apóstolo Paulo. E essas pessoas eram pessoas que anteriormente faziam parte do culto à deusa Diana dos Efésios. E várias pessoas na cidade começaram a abandonar, né, a sua antiga religião, começaram a abraçar a Cristo, e isto, depois de certo tempo, começou a afetar a economia da cidade. A tal ponto de que alguns dos líderes comerciais ali da cidade tiveram que se queixar por conta do apóstolo Paulo, dizendo: olha, se esse homem continuar fazendo as atividades que ele está fazendo aqui na cidade, nós vamos ter prejuízos financeiros cada vez maiores. Lembre-se, como eu falei, era uma cidade que vivia do turismo, então muitas pessoas... E eles chegam a dizer lá, né, olha, se ele continuar pregando, nós corremos o risco do grande templo da deusa Diana virar nada. E então a presença do apóstolo Paulo ali, né, e a pregação do evangelho que ele trouxe na cidade de Éfeso provocou uma movimentação completa ali na cidade. Você pode ler lá no livro de Atos dos Apóstolos que houve um tumulto
As pessoas foram para a praça, aquela reunião, aquela multidão se reuniu e começaram a cantar, grande é a Diana dos Efésios, e queriam trazer o apóstolo Paulo para fora, né? Se não tivesse tomado cuidado, eles queriam ali linchar o apóstolo Paulo, os irmãos não permitiram que o apóstolo Paulo se apresentasse nessa ocasião, então virou uma confusão terrível por conta da presença do apóstolo Paulo ali na cidade, e não apenas do apóstolo Paulo, né? Porque pode nos dar a ideia de que parece que tudo é centralizado em Paulo. Não, a mensagem que Paulo pregou, sendo recebida pelos irmãos que estavam ali em Éfeso, começou a alterar as estruturas da cidade onde eles estavam. E aqui eu abro um parênteses para fazer uma aplicação disso, né, para as nossas vidas. Veja, Paulo ele não foi para o confronto direto, né, com os líderes daquela cidade, mas ele influenciou de tal forma, né, as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador, que isso começou a impactar na vida social daquela cidade. E nós entendemos que o Evangelho ele deve ter essa característica, né, nas nossas vidas. A tal ponto que o fato de nós vivermos o Evangelho, né, o Evangelho de fato, consiga trazer impactos para o lugar onde nós moramos, né? E eu não estou falando apenas de palavras, eu não estou falando apenas de um discurso que a gente possa apresentar, mas da ação, da atitude. As pessoas ali que se converteram na cidade de Éfeso tiveram a sua vida mudada e as suas atitudes começaram a causar uma mudança no espaço social em que eles estavam. Então isso é muito importante nós destacarmos quando nós pensamos na forma como o Evangelho chegou ali na cidade de Éfeso. E essa mudança, esse abalo social que aconteceu ali naquela cidade foi muito grande. Diz o texto bíblico que várias pessoas traziam os seus livros religiosos, os seus artefatos religiosos, os queimaram. Então ali houve uma grande movimentação mesmo. A presença do Evangelho na cidade de Éfeso começou a alterar as estruturas sociais daquela cidade, é muito importante nós observarmos. A tal ponto que Paulo, para poder conversar com os líderes da igreja, posteriormente, ele teve que sair de Éfeso e ir para uma outra cidade menor, chamada Mileto, para poder conversar ali com os irmãos. Então, tudo isso eu estou dizendo para nós termos em mente como que era esse contexto da cidade de Éfeso e destacar que é muito importante nós termos essa primeira lição oferecendo esse contexto, porque às vezes parece que é meio que uma burocracia, né? A gente vai estudar um determinado livro da Bíblia e a gente tem que passar por aqueles primeiros itens, autoria, data, onde foi escrito, e às vezes a gente fala, mas será que isso é realmente importante? O importante não é a gente passar ali pelo texto e estudar o que está escrito no texto. Veja, é importantíssimo nós conhecermos este contexto, porque você vai perceber que ao lermos o texto de Éfeso, entendendo essa história que está por trás daquele texto, o texto ele acaba se tornando mais vívido para nós, mais claro as ideias que estão ali presentes. Quando a gente entende o que estava por trás da escrita de Paulo, é uma ferramenta a mais que nos ajuda aí na compreensão do texto, sem dúvida alguma. Então é muito importante nós conhecermos esse contexto. Então o apóstolo Paulo ficou esse período todo lá na igreja de Éfeso, então ele criou uma relação muito forte, muito íntima ali com os irmãos. Novamente destaco, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante ali naquela localidade onde ela estava, na região da Ásia Menor. Depois o apóstolo Paulo, ele saiu, ele foi dar prosseguimento às suas atividades missionárias, depois ele foi para Jerusalém, e nós vamos acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos. Inclusive no capítulo 20 ele se reúne com os anciãos de Éfeso, e os anciãos, os líderes da igreja ali de Éfeso, e ele diz para os irmãos que aquela seria a última vez que eles o veriam. Paulo entendia que ele não passaria novamente ali por Éfeso. Os irmãos se despediram dele, diz que foi uma noite assim muito, muito triste, né? Toda essa conversa que o apóstolo Paulo teve com os líderes da cidade de Éfeso. E depois
depois de 5 anos disso, então depois de mais ou menos 5 anos depois teve esse contato com a igreja de Éfeso, aconteceram outras coisas na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém ele foi preso, provocaram um novo tumulto lá contra o apóstolo Paulo. Isso tudo está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, para a gente compreender essa história. E o apóstolo Paulo ele foi preso em Jerusalém. Só que o apóstolo Paulo ele era cidadão romano, ele tinha direitos de cidadão romano. Porque no Império Romano era assim, se você era nascido como cidadão romano, você tinha direitos que os outros, que os estrangeiros não tinham, né? E o apóstolo Paulo tinha esses direitos de cidadão romano, e quando ele estava preso em Jerusalém, ele descobriu que estavam tramando contra a vida dele, né? E ele usou do seu direito de cidadão romano para exigir que fosse julgado em Roma. É aquilo que a Bíblia chama de apelar para César. Ele apelou para César, depois que ele descobriu que havia ali uma trama para lhe tirar a vida, e ele é levado para a cidade de Roma. Atos capítulo 27 conta do naufrágio que Paulo teve quando estava indo para Roma, que Deus o livrou. E o livro de Atos dos Apóstolos termina, no capítulo 28, com Paulo preso em Roma. Paulo estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento, e a Bíblia diz que durante 2 anos o apóstolo Paulo ficou preso em Roma, e a prisão dele em Roma era uma prisão domiciliar. Ele alugou uma casa, e ele morava naquela casa, ele não podia sair da casa, e existia um soldado que o vigiava para que ele não saísse. Ele estava preso, mas preso na sua própria casa. Não podia sair de casa, ficou durante 2 anos ali em Roma nessa situação, né? E aí a gente pensa na nossa própria situação, né? Hoje nós estamos nesse período de quarentena, enfim, dentro das nossas casas. O apóstolo Paulo ficou também esse período dentro da casa, mas lá no caso dele ele estava preso, estava em prisão domiciliar. E o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, termina justamente aí. Termina com o apóstolo Paulo preso em Roma, e ele não dá mais informações do que aconteceu com Paulo depois disso, né? Se Paulo foi julgado, se ele foi condenado ou não. O livro de Atos dos Apóstolos termina aí. Porém, no Novo Testamento, nós temos escritos do apóstolo Paulo que foram escritos depois desse episódio de Atos, capítulo 28. E nós sabemos, né, reunindo essas informações, inclusive informações de outros livros da Bíblia, de que o apóstolo Paulo ele não foi condenado à morte nesta ocasião, né, que ele foi preso lá em Roma. Ainda depois disso, Paulo ainda exerceu a atividade missionária por algum tempo, e a prisão que o levou à morte aconteceu depois, bem mais lá na frente, que é quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Mas voltando a essa questão de Paulo preso em Roma, tudo indica que enquanto estava preso em Roma, foi quando Paulo escreveu a carta aos Efésios. Não somente a carta aos Efésios, outras cartas do Novo Testamento, outras cartas de Paulo também foram escritas nesta ocasião. Nós temos a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta de Paulo a Filemon. Então são as cartas que são chamadas cartas da prisão. O apóstolo Paulo, ele escreveu essas cartas, entre elas a carta aos Efésios, estando preso, e muito provavelmente quando estava preso em Roma. Aqui eu abro um outro parênteses para fazer uma aplicação muito próxima aqui para nós. Você perceba como o apóstolo Paulo utilizou muito bem o tempo, e que ele não podia estar do lado de fora pregando, né? Quer dizer, mesmo naquela época em que não existia internet, onde não existiam os recursos todos que nós temos aqui, o apóstolo Paulo aproveitou muito bem o período em que ele não podia sair lá na rua. Ele próprio diz, né? O apóstolo Paulo diz: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. E sem os recursos todos que nós temos, o apóstolo Paulo aproveitou muito bem aquele tempo, escreveu, edificou os irmãos que estavam lá. Foi um período, nesse primeiro momento, um período temporário na vida do apóstolo Paulo, mas Paulo utilizou muito bem esse período que ele estava ali, sem poder sair, né? E a aplicação imediata que eu faço para esses dias, né? Que eu acho que existem, é claro que nós estamos numa situação, lógico, tirando as pessoas que estão que trabalham em serviços essenciais, né? Que devem
sempre ser alvo das nossas orações também, pela proteção de Deus. Mas se você é daqueles que está dentro de casa, que não pode sair, precisa estar nesse período aí de quarentena, nesse necessário período, aproveite bem esse período para a sua edificação e para a edificação dos demais. O apóstolo Paulo aproveitou muito bem os períodos em que ele não podia sair para edificar os irmãos. E olha que Paulo não tinha a internet à sua disposição. Imagina Paulo na internet, o que Paulo não faria. Bom, faço essa digressão, né, e volto aqui para o texto bíblico. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para colocar esse nosso contexto. Então, 5 anos depois que o apóstolo Paulo passa por Éfeso, e foi uma estadia muito longa que ele teve lá, foi uma das igrejas, se não a igreja em que mais tempo ele ficou, né? E depois de 5 anos acontece tudo isso com ele, ele está preso e ele escreve a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios tem também algumas diferenças em relação às outras cartas. A maioria das cartas de Paulo eram escritas para resolver problemas que surgiam dentro das igrejas. Por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto, você sabe que é uma igreja que era muito problemática, uma igreja que teve várias dificuldades, divisões entre os irmãos, problemas com a Santa Ceia, problema no uso dos dons. E Paulo, ele escreve para resolver os problemas que apareciam naquela igreja, para orientar os irmãos mesmo a respeito daqueles problemas. Não é o caso da carta aos Efésios. Aparentemente, parece-me que a igreja aos Efésios não tinha um problema específico que precisasse ser tratado pelo apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo desejou escrever essa carta aos irmãos de Éfeso, estando lá na prisão. Existem até alguns comentários que imaginam o seguinte, né? Alguns comentaristas que conjecturam que o apóstolo Paulo, ele devido ao tempo que ele tinha ali, né, da sua busca a Deus, todo o tempo que ele tinha para pensar, ali estando preso também, que o apóstolo Paulo pensou todas essas coisas que estão no livro de Éfeso, na carta aos Efésios, que nós vamos contar aí daqui a pouco, vamos falar um pouquinho desse panorama geral, e ele precisava compartilhar isso com alguém. E ele decide compartilhar com os irmãos de Éfeso. E coloca isso tudo no papel. Lá no finalzinho da carta aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 21, diz que essa carta foi levada aos Efésios por intermédio do irmão Tíquico, que aliás é o único nome que é citado, a única pessoa específica que é citada por Paulo nessa carta. Tíquico foi quem levou a carta aos irmãos de Éfeso. E muito provavelmente foi também o portador de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu nessa ocasião. Então é muito provável que o apóstolo Paulo, sabendo que teria ali o irmão Tíquico à sua disposição para levar as cartas, já havendo escrito cartas para outras igrejas, aproveitou para escrever essa carta também aos irmãos de Éfeso e aproveitou a disponibilidade do irmão Tíquico para que essa carta pudesse chegar também aos irmãos de Éfeso. E por que ele escreve então aos Efésios? Bom, primeiro, como nós falamos, Paulo tinha uma proximidade muito grande com os irmãos de Éfeso, uma igreja que ele não via há 5 anos, e Paulo, quando se despediu da igreja de Éfeso, ele disse isso aos irmãos, ele deu a entender aos irmãos que não voltaria mais ali. Então existia uma série de afetos, tinha uma história ali muito bonita entre Paulo e os irmãos de Éfeso, né, os Efésios. E além disso, lembre-se que eu falei que Éfeso, ela era a capital ali da Ásia Menor, né? E por ser uma igreja de destaque, não apenas a cidade, era uma cidade de destaque, mas a igreja em Éfeso tornou-se ali uma igreja de destaque ali naquela região. Era uma igreja que seria uma porta de acesso para mensagens que o apóstolo Paulo entregasse para ela, que poderiam chegar a outras igrejas ali da região. Então, boa parte dos comentaristas bíblicos, os estudiosos da carta de Paulo aos Efésios, acredita que Paulo escreveu a carta aos Efésios com o propósito de que aquela carta não circulasse apenas entre os Efésios, mas que fosse uma carta que circulasse entre as demais igrejas ali da região da Ásia. Então, Paulo teria escrito aos Efésios não pensando apenas nos Efésios, mas pensando em todas as outras cidades da região.
Então é muito provável que esta carta tenha circulado não apenas ali na igreja de Éfeso, mas entre outras igrejas da região, e que esse fosse o propósito do apóstolo Paulo. Até porque a carta não trata de problemas específicos da igreja de Éfeso, né? E existe uma outra carta, se eu não me engano, eu acho que é a carta aos Colossenses, onde o apóstolo Paulo fala isso: olha, quero que essa carta também seja lida com os irmãos, aos irmãos lá da igreja de Laodiceia. Então veja, tinha-se esse propósito, esse intercâmbio, eram feitas cópias dessas cartas que circulavam entre as demais igrejas. Esse é um ponto muito importante. A igreja de Éfeso, ela seria meio que uma porta de acesso para outras igrejas, pensando no sistema de governo que nós temos na Igreja Assembleia de Deus. Ela seria uma espécie de uma igreja sede, né? Seria uma igreja de onde seria possível alcançar várias outras. E esse é o objetivo, então, do apóstolo Paulo a escrever a sua carta aos irmãos da igreja de Éfeso. Esse tudo, o contexto, a época, período em que o apóstolo Paulo escreve. Vale a pena lembrar algumas curiosidades importantes sobre a igreja de Éfeso. Depois desse período, uma das pessoas que dirigiu a igreja de Éfeso foi Timóteo. Timóteo, que foi o cooperador de Paulo, foi aquele jovem que passou a seguir o apóstolo Paulo em determinado momento do seu ministério. O jovem pastor Timóteo depois foi enviado para Éfeso para dirigir essa igreja de Éfeso. E, embora essa informação não conste no texto bíblico, mas a tradição diz, principalmente Eusébio de Cesareia traz essa informação, de que o apóstolo João dirigiu também a igreja de Éfeso no final da vida. Então, algumas curiosidades importantes aí a respeito da igreja de Éfeso, que é uma igreja que vai aparecer depois lá na frente, como eu já disse, na carta, no livro do Apocalipse. Existem 7 cartas, né, às igrejas da Ásia. A primeira dessas cartas é a carta aos Efésios, né, a carta aos Efésios, que está no livro de Apocalipse, foi escrita lá no ano 90. Então, 30 anos depois desta carta de Paulo aos Efésios, há uma outra carta aos Efésios que está lá no livro do Apocalipse, o que já nos indica que é uma outra geração já dos Efésios. Dá pra gente pegar 2 gerações da igreja, a geração de Éfeso na época de Paulo e a geração de Éfeso na época em que o Apocalipse foi escrito. E nessa época do Apocalipse, era uma igreja que tinha perdido o primeiro amor. Bom, mas esse não é nosso assunto, falar de Éfeso lá na frente, mas é só uma curiosidade que faz link aí com a nossa aula de hoje. Bom, agora falta-nos falar a respeito do conteúdo. Qual é o conteúdo da carta aos Efésios? Do que trata a carta aos Efésios? Então lembre-se bem, irmãos, que eu falei como era a cidade de Éfeso. Era uma cidade que tinha o culto a Diana, né? Também conhecida como Artemis. E a presença dessa religião, né, da religião grega romana, era muito forte, muito intensa naquela cidade de Éfeso. E o tema que o apóstolo Paulo decide conversar com os irmãos, decide escrever para eles, é sobre o reino do Senhor Jesus. Nós vamos ler no decorrer desse trimestre todo, nós vamos passar por todos os versículos, né, do livro de Éfeso, e nós vamos perceber que o apóstolo Paulo dá muito destaque à figura de Jesus como rei do universo, aquele que está nas regiões celestiais, controlando tudo aquilo que é feito no universo, né? O Senhor Jesus como o centro da criação. Nesse sentido, a carta aos Efésios é muito parecida com a carta aos Colossenses, que também trata desse assunto, embora em Efésios o apóstolo Paulo vá depois na argumentação em uma direção diferenciada. Mas veja, como nós estávamos falando, a carta aos Efésios fala de Cristo assentado nas regiões celestiais, o governo de Cristo sobre o universo. Mas o grande problema é que, embora Cristo seja o grande comandante de todo o universo, o rei de todo o universo, as coisas aqui na Terra não acontecem exatamente da forma como Deus queria que acontecesse. Isso me lembra, inclusive, daquilo que nós estudamos nas lições anteriores, né, na semana passada. Mas as coisas no universo, as coisas aqui no planeta Terra, coisas aqui no mundo dos homens,
não funciona de acordo com aquilo que é estabelecido no reino de Deus. Lembro até da oração do Pai Nosso, em que Jesus diz, né, faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ou seja, no céu a vontade de Deus é feita, na terra a vontade de Deus não é cumprida, e a nossa oração é para que a vontade de Deus se cumpra aqui, porque lá no céu ela já é cumprida, né? E o apóstolo Paulo também está tratando disso, né? As coisas aqui na terra não seguem o curso que Deus estabeleceu que elas seguissem. Os homens não seguem o padrão do governo de Cristo. E o carta aos Efésios mostra para nós o plano de Deus para que essa sua vontade possa ser cumprida aqui na terra. A carta aos Efésios mostra que neste governo de Cristo, Cristo tem um agente que coopera com ele para fazer com que esse seu governo se estabeleça aqui na terra. E veja, isso é bem importante, não se está falando de um governo político, não se está falando do domínio de Cristo no sentido político, no sentido territorial humano, não. Está se falando da vontade de Deus sendo estabelecida aqui na terra. O agente que Deus tem aqui na terra para cooperar com ele, para que a sua vontade se estabeleça, é a igreja. E veja, não estou falando aqui da igreja no sentido institucional, no sentido denominacional, não. Nós estamos falando de igreja no sentido de o povo de Deus. Aqueles que se aliam à vontade de Deus para que essa vontade se estabeleça aqui na terra, a sua igreja. A sua igreja é o seu corpo, o apóstolo Paulo vai dizer. Ou seja, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Cristo tem propósitos, Cristo tem objetivos, e esses objetivos são cumpridos aqui na terra por intermédio da sua igreja, por intermédio do seu povo. E essa carta vai falar justamente sobre isso. Vai falar sobre este propósito de Deus em criar esse propósito que a Bíblia diz que foi estabelecido por Deus desde a eternidade. Deus já tinha feito um plano de criar a sua igreja bem antes, mas ele não revelou este plano, por exemplo, lá nos livros do Antigo Testamento. Foi um mistério que permaneceu oculto e que em determinado momento Deus revelou. Ele teria como agente aqui na terra não uma nação específica, como era lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento Deus levantou uma nação, um povo, que era a nação de Israel. Agora Deus não age no mundo levantando nações. Ele levantou um grupo que é a igreja, formado por pessoas de diferentes povos, de diferentes línguas e de diferentes nações. Esse povo é a igreja. E é sobre esse assunto que a carta aos Efésios vai tratar. Veja, são dois assuntos. É o governo de Cristo, e como este governo de Cristo ele é trazido para o nosso plano material por intermédio da igreja. Como a igreja atuando nesse mundo está atuando em nome do próprio Cristo. Por isso ele vai apresentar a igreja nessa carta como corpo de Cristo, vai falar sobre os dons que Deus deu à igreja, vai falar sobre a forma como a igreja deve agir enquanto estiver aqui na terra. Então o tom, o tema, o objetivo, o assunto de Paulo na carta aos Efésios é a igreja, que é o assunto que nós estudaremos durante todo este trimestre. Então, essa nossa primeira aula serviu de introdução geral ao nosso tema, ao nosso trimestre, e eu te convido a acompanhar. Cria aí esse propósito com Deus mesmo, de toda semana acompanhar os vídeos e fazer ali o estudo, acompanhar os vídeos, fazendo também a leitura do texto bíblico indicado aqui na lição. E fazendo isso toda semana, nós vamos estudar toda a carta de Paulo aos Efésios, isso nos meses de abril, maio e junho, e temos certeza que vai ser uma bênção para você. Na próxima semana nós estudaremos a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre esse governo universal de Cristo, como é que isso acontece. Será o assunto da nossa próxima lição. E vamos passar no decorrer do trimestre por vários temas muito interessantes. Vamos falar de eleição e predestinação na lição 3. Depois nós vamos falar na lição 4 a iluminação espiritual do crente. Falaremos sobre a libertação do pecado para uma nova vida em Cristo, a condição dos gentios sem Deus, essa discussão sobre Israel e os gentios.
Vamos falar de Cristo como a nossa reconciliação com Deus, vamos falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, vamos falar sobre o mistério da unidade que foi revelado, a intercessão de Paulo pelos Efésios, os atributos da unidade da fé, a conduta do crente em relação à família e a batalha espiritual e as armas do crente. Te convido a permanecer conosco durante todo esse trimestre. Eu quero orar com você agora para que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a mim também, e que possamos cumprir o nosso papel como igreja nesta terra, como diz a carta aos Efésios. Você quer orar comigo? Então vamos orar nesse instante. Amado Deus, glorioso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, lhe agradecendo, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, mesmo não estando juntos pessoalmente, e sermos abençoados por Ti pelo estudo da Tua Palavra. Que tal qual o apóstolo Paulo, Senhor, que não podendo estar presencialmente com os irmãos, foi usado por Ti e abençoou a igreja daquela época e as igrejas das futuras gerações também, que Tu possas nos abençoar nesses dias em que nós estamos vivendo e que estamos impedidos, Senhor, de estarmos juntos fisicamente, mas que possamos ser abençoados por Ti, Senhor, por esses meios virtuais, para que a Sua igreja possa continuar, Senhor, sendo edificada, possa continuar sendo abençoada, Senhor, e que possamos entender que a Sua igreja continua existindo, independente de qualquer coisa, independente inclusive do fato de estarmos juntos presencialmente. A Tua igreja, nada pode acabar com ela, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, sê conosco, abençoe esse Teu servo, venha trazer calma aos corações de todos nós, e que o estudo da Tua Palavra possa ser uma das ferramentas que o Senhor há de usar conosco, para que possamos nos alegrar na Tua presença e passarmos por esse período. Venha nos capacitar durante esse período, Senhor, venha nos abençoar para a glória do Teu nome, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, nesse mesmo canal. Um abraço.